os pensamentos, e aí vai indo até chegar ao ponto de trazer ou a derrota ou a vitória. E o irmão Brana fala na sua mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Ele diz, essas duas forças estão entrando em conflito agora mesmo. Justamente estamos na hora quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra e têm sido tantas que a ciência médica está confundida e não sabe o que fazer. Eu quero falar mais ou menos baseado nisto sobre a mente humana. O inimigo, ele procura trabalhar justamente nisto para fazer com que você desvie a sua atenção do que Deus está fazendo ou do que Ele tem feito. Quando você vem para a igreja e senta para ouvir o pregador falar o que Deus está falando, o inimigo está ali sempre tentando tirar você de órbita do que está sucedendo dentro da igreja. Há uma batalha que ele está sempre tentando tirar a sua atenção para um trabalho, para um passeio, para um compromisso, e assim vai. E às vezes, se nós não estivermos ligados ao trono celestial, suplicando a graça e a misericórdia de Deus, às vezes você é arrebatado de dentro da igreja com seus pensamentos, e aquilo passa por alto. Quando você dá fé, o culto terminou e você não captou nada daquilo. Você não recebeu nada, saiu vazio. Porque a sua mente saiu, o seu corpo ficou, mas o seu pensamento está lá fora. E o irmão Brana mostra isso na mensagem, que é justamente através disso que o diabo trabalha. Tentando te afastar de Deus. Tentando te afastar das coisas que se aproximam você da presença dele. Então ele diz, o pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Por quê? Porque existem milhões de demônios tentando te afastar da presença de Deus. Tentando tirar você. E ele diz, ó irmão, é tempo de que apareça outros Arnolds, e assim sucessivamente. É o tempo como deveria aparecer outros homens de Deus. E se apegar a Ele. Quando deveria aparecer outros, Elias. E é o tempo quando algo deve suceder. Exército de Deus, fechem suas mentes e não se detenham por um momento a pensar nas coisas que o diabo lhes oferece através de outros sentidos. Outros sentidos. Recorde, a palavra de Deus nunca pode falhar. E encontramos esses dois grandes exércitos. Dois grandes exércitos. Poderosos. Que estão lutando um contra o outro.
E quando o diabo vier como corrente de águas, assim como o vemos hoje em dia, que disse Deus que faria, disse que o Espírito de Deus alvoraria sua bandeira contra ele. E como nós podemos fazer isto? A hora que este pensamento vem para te desviar a sua atenção da palavra de Deus. Colocar a sua mente naquele dia do Calvário. Olhar para a cruz e ver o que ele fez por você ali. Lhe dará força para resistir o diabo. E então você fará com que ele fuja de você. É você um deles? Sim, Senhor. Somos ensinados em São Tiago 4:5. Não tenho tempo para ler. Devemos resistir o diabo. E quando o fizemos, não diz que ele irá caminhando lentamente, porém diz que ele fugirá, correrá. Ele fugirá de você quando você diz para ele: sai dele, sai de mim. Quando você repreende ele com toda a sua força que você tem lá dentro do seu interior, através do Espírito Santo que está dentro de você, você conseguirá fazer isto, resistir ao diabo. E como podemos resisti-lo? Nosso Supremo Capitão nos diz como fazê-lo: tomando a palavra de Deus. Assim é como se resiste o diabo, com a palavra de Deus. O Supremo Capitão nos disse exatamente como se faz. E ele diz: ele atacou Jesus Cristo 3 vezes. Foram 3 ataques violentos, trazendo-lhe incredulidade à palavra de Deus, trazendo dúvidas, fazendo com que você descreia, fazendo com que você passa a duvidar do que Deus tem prometido através da sua palavra. Esta é a ação que o diabo faz contra os filhos de Deus. A primeira coisa que ele faz é colocar você a passar despercebido o que Deus está fazendo. É colocar pensamentos duvidosos, é fazer com que você tire a atenção da palavra, é mostrar os erros dos irmãos, é mostrar as suas próprias falhas, dizer que você não tem condição. Ele está constantemente te acusando. E às vezes, por deixarmos este arrazoamento entrar em nossas mentes, começamos a duvidar do que Deus tem prometido, da promessa que tem vindo para nós, de que Ele um dia morreu para perdoar os seus pecados, morreu para carregar sobre si as suas fraquezas, no momento em que você não tem condições de si mesmo. Há alguém que pode te sustentar. Na hora da fraqueza, habitará a força do Espírito Santo em seu coração. E justamente quando Jesus estava ali, naquele monte ali, 40 dias sem alimentar, fraco, débil, foi justamente a hora em que ele tentou colocar a sua cunha ali. Ele sabia que ele não tinha condições para isto. Ele sabia que ali era Deus que estava ali naquele lugar. Mas justamente para mostrar que ele é audacioso, ele vai ali justamente. E
Desta maneira ele faz com os seres humanos. Mas aquele que está ali com aquele mesmo Espírito que estava ali com Jesus, com o mesmo Deus, aquele que tem o Espírito Santo em seu coração, ele pode dar um basta para aquilo naquela hora. Na hora em que você não estiver em condições de si mesmo, frágil, num leito de dor até mesmo, desenganado pelo médico, sem condições de vida humana alguma, há um poder que sai de dentro para fora. Vai-te, Satanás, porque Deus tem nos dado e Ele tem tomado também. Jó estava ali numa situação triste, sem condições alguma, sem força até mesmo para falar, débil, todo cheio de chagas. Quando aquelas pessoas chegavam ali e diziam, maldiz, a sua própria esposa disse, maldiz este Deus e morre. Tu falas como uma louca. Isto é o que prova que você tem Deus no seu coração. O que fez Jesus? Jesus era a palavra de Deus. E Satanás atacou a palavra de Deus. Satanás atacou a palavra, glória. Agora, é quando estou sentindo que posso pregar, é a verdade. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aquele verbo se fez carne e Jesus era a palavra. Que fez? Ele o fez pedacinhos, que coisa. Que fez Jesus? Ele era a palavra. E com a palavra cortou a Satanás quando veio com seus ataques violentos. Corte a Satanás. Satanás se lançou como um regimento de tropas especializadas na guerra. Assim se lançou contra Jesus a palavra. E logo Jesus tomou a palavra e cortou-o em pedacinho. Aleluias! Sim, o cortou em pedacinhos e o derrotou com a sua palavra. E nós temos esta palavra em nossos corações. Nós temos isso também. Então Satanás não tem poder de tocar nem sequer em um fio de cabelo de um filho de Deus. Veem como foi os seus ataques, observem bem, escutem. Qual foi o seu ataque? Fazer com que descresse da palavra. Este é o primeiro passo que ele faz com as pessoas. Descrer, duvidar. E aí ela começa a se sentir frágil, se afasta dos cultos, se afasta do companheirismo, vai se afastando, vai descrendo, quando da fé está bem longe. Esse é o ataque de Satanás. Agora, podem ver a maior batalha jamais pelejada? Há somente duas forças: Satanás e Deus. Somente Satanás e Deus. E qual é a arma que Satanás usa contra você? A arma que ele usa é procurar com que você não creia em sua própria arma. Não creia em sua própria palavra. Ali é quando ele desarma você. Ele começa a colocar dúvidas. Ele começa a mostrar coisas que você não deveria estar vendo. Ele começa a mostrar situações difíceis para você prosseguir. Ele começa a mostrar os obstáculos. Infunde na sua mente humana para tentar tirar sua atenção da palavra. Tentar te afastar da presença de Deus. E ele começa a infundir pensamentos. Pensamentos esses que vai te levar a desanimar de estar no companheirismo cristão.
irmão Brana fala daquele caçador, quando ele dava um assobio que o animal olhava e ele levava um tiro. É justamente esta a função do diabo: tirar a sua atenção da palavra, tirar você da presença de Deus, colocar você em outros pensamentos, o arrazoamento. A mensagem é da sua inteligência. Vem, e quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. E é aí que está a causa do problema. Bem aí. Vem, ele tenta fazer isto por si mesmo. Ele tenta achar que ele está certo. Ele tenta achar motivos. Ele começa a ter razão. Começa a sentir que não está certo aquele se arrazoar a si próprio. Como eu falei aqui há não muito tempo atrás, creio que foi no tabernáculo em que Deus é tão grande que Ele pode se tornar tão simples. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. Deus é tão grande que Ele se torna simples. E às vezes, quando tornamos grandes, não podemos tornar simples. Nós sabemos muito, nós entendemos, nós temos que, isso tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isso de modo algum, bem, desta forma perdemos a Deus. Veja o que é o homem contrário a Deus. O lado humano sempre tende para o lado de querer se vangloriar. E é justamente nesta forma que perdemos a Deus. Mas se o homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e continuasse crescendo, o que ele faria? Ele apenas voltaria a ser uma humildade, a ser tão humilde outra vez, e tão simples até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria. A grande pessoa que está no meio delas, exatamente a mesma coisa como fazemos nós. Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo, nós enviamos uma mensagem para a lua, caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. Isso é correto. A florzinha ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para fazer uma flor no ano seguinte. Uma lâmina comum de grama, todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, nem uma folha, vem? Você não pode fazer isso, porque ela contém vida. Ela contém vida. E portanto, os tolos andam calçados de cravos onde os anjos temiam pisar. Isso é realmente a verdade. Nós passamos por cima de coisas simples, passamos por cima de Deus, passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Agora, pisamos por cima da orquídea e apenas nos simplificássemos, se apenas nós simplificássemos Bem, há uma imensa árvore ali fora, álamo, eu creio. O que é ela? Ela é a cinza vulcânica com um tipo diferente de vida em si. Este é o tipo de vida, formou a árvore, aquele tipo de vida formou a videira, vem. E o que somos? Cinzas vulcânicas com vida. Sem ela, sem a vida não somos nada. Sem Deus não somos nada. O que é o homem sem a presença de Deus em si? O que é o ser humano sem o Espírito Santo dentro de si? Um monstro.
Um ser humano sem o Espírito Santo não tem temor de Deus. E é por isso que a violência tem tomado conta da humanidade. Quanta violência. Quanta crueldade. E dizem ser o importante. Homens poderosos. Arrogantes. Mas não tem Deus no seu coração. Por isso a humanidade se encontra em derrota, descendo a bancarrota justamente por falta de Deus. Porque se eles deixassem Deus conduzir, talvez eles não fariam o que eles fazem hoje. Com certeza não fariam. E ainda se diz ser o tal. Mas ele sem vida, ele é uma cinza vulcânica. Ele é o nada. Somos nada sem Deus. Não temos condições de nada. Não podemos fazer nada. O que nos fez ser o que somos, não seríamos mais do que aquilo, mas Deus colocou a vida eterna em nós. Ele tem nos dado esta vida eterna. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus está no seu coração. Glória a Deus. Você pode ser o mais miserável para o mundo, mas Deus sabe a joia que você é para Ele. Você pode não valer nada, ninguém pode dar nada por você, mas Deus deu a vida lá no Calvário por você, derramou o sangue aquele dia. Valorize isto, meu irmão. Valorize isto, minha irmã. Deixe o Espírito Santo te conduzir. E você verá que não tem demônio que possa fazer frente a você. Oh, glória a Deus, aleluia. Isto é o Espírito Santo em seu coração. Oh, glória. Aleluias. Aleluias. Deus colocou a vida eterna em nós. E então nós tornamos seres de Deus. Você é um ser de Deus. Nós estamos observando. Focalize a palavra em Deus. Mas o homem nunca dá ao homem o interior uma chance para explicar o que é correto. Portanto, aquilo é o que causa o problema.
que Deus e sua palavra, e a natureza, e seu universo, são tão perfeitamente harmoniosos entre si, que mesmo o pecador pode ver ao ver. Deus assim o tem preparado. Nenhum está sem desculpa. Não existe desculpas. Tudo está acontecendo. Agora nós vemos que nesses dois filhos, que quando eles antes mesmo que fossem nascidos estavam em guerra, um com o outro, mesmo embora sua virgem mãe, pois ela era uma virgem, e bela Rebeca que desposou a semente justa da promessa de Deus, Isaque, que eles eram dois consagrados crentes com Deus, em Deus, cheios do Espírito, pré-ordenados para o próprio casamento pelo qual se uniram. Deus sabia isso de antemão. E como poderia uma tal coisa vir através daquela mesma mãe, pelo mesmo pai? Uma pessoa muito má e outra uma pessoa muito boa. E como que as pessoas boas pareciam ser a má e a má parecia ser a boa? Agora, sempre tem sido, sempre será o programa de Deus. Deus não pode mudar seu programa, porque Ele faz seu programa perfeito, porque Ele é parte dele. No jardim do Éden, o pecado era tão belo, a ponto de atrair Eva da justiça para o pecado. E o mesmo jardim, onde havia uma árvore de vida, havia também uma árvore de morte. O mesmo jardim. Então nós estamos vivendo em confronto constantemente, porque esse mesmo poder continuam lutando um contra o outro. Isto é a mesma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós conheceríamos hoje como a lei do contraste, qual onde há o bem, há o mal, onde há certo, há o errado. E nós nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos. Porque Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está presente. O pecador nunca será capaz de se livrar do cristão, e o cristão do pecador. Haverá ali um testemunho do certo e um testemunho do errado. Sempre. E você faz sua escolha. Você tem que tomar um lado ou o outro. Estamos convivendo constantemente com isto. Esta força está sempre tentando tirar um de dentro do caminho do outro. E se você não estiver com a palavra, o diabo vai ganhar este poder, esta guerra. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, não tem demônio que possa fazer frente a você. Glória a Deus, aleluias. Você é um vencedor. Você é um vencedor porque você tem um exército muito maior ao seu derredor. Você tem Deus ao seu lado. E quando Deus está do lado do homem, Ele fura muralhas. Ele vence enfermidades. Ele cura todo tipo de demônio. Ele expulsa todo tipo de demônio. Deixe esta força tomar conta do seu coração. Deixe este poder. Deixe este poder encher a sua alma. Encher o seu coração. E aí você vai ver que nada deste mundo fará diferença para você. As coisas do mundo não chamarão mais a sua atenção. Pensamentos mundanos não poderão infiltrar na sua mente. Porque há um obstáculo, há uma barreira, há um círculo em volta de você que atrapalha o diabo a aproximar. Oh, glória a Deus. Aleluias. Que Ele possa completar isso em nossos corações, amém? Que possamos deixar isto infundir em nossas almas.
a tal ponto de sairmos daqui com isto em nossos corações, de não deixar com que o diabo roube isso de você, porque ele vai tentar infiltrar espíritos errados para tentar tirar o seu coração disto, tirar a sua mente do que você acabou de ouvir. Ele vai tentar fazer isto. Feche seus olhos nesse instante. Deixe o Espírito Santo tomar conta do seu coração nesse momento. Oh, glória a Deus, aleluias. Jesus prediz que este Espírito Santo, nos últimos dias, seria o selo de Deus. Agora, o que seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Pois tudo que não tinha o selo de Deus, tinha a marca da besta. Se são duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus, e a outra será apostasia. Pode você ver isso? Deixe isso entrar no seu coração nesta hora. Há dois poderes tentando um tirar o outro do caminho, mas você tem algo maior com você. O poder de Deus é maior do que qualquer poder do diabo. Ele pode soltar bilhões de demônios, mas você tem o poder de Deus para rebater todos esses espíritos. Ó grande Deus, Pai Celestial, muito obrigado por tudo, ó Deus. Te agradecemos por esta palavra, ó Deus. Te agradecemos por esta mensagem, ó Pai. Pelo que o Senhor tem nos dado, pela porção que o Senhor deu para nós nesta noite, ó Deus. Que possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, alegres, regozijando, porque estamos do lado melhor, do lado do vencedor, ó Deus. Porque estamos do lado que vence todo tipo de demônio, do poder vivificador, do poder curador, do poder restaurador, do poder libertador. Ó Deus de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, infunde isto nos corações de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, ó Pai. E agora nos leva de volta para os nossos lares, guardados e guiados debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Vitória a Deus. Já confiar só em Jesus. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Abençoe um ao outro. E até quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Mais uma vez estaremos aqui. Sexta-feira, culto de oração. Sábado vai ter o culto de gratidão lá em Cujubim. E domingo, no horário das 9 horas, 15 para as 9. 8h15 escola, 15 para as 9. E às 19 horas como hoje, né? Deus abençoe a todos. E abençoe um ao outro e estamos encerrados. Jesus é a razão de minha vida. Sem Ele eu não posso viver. Sem Sua graça eu não posso vencer. Jesus venceu, eu também vencerei. Ele morreu numa cruz, ressurgiu.
vida e luz, e agora está a preparar um palácio pra nos buscar, para irmos morar em nosso novo lar. Jesus é a razão de minha vida. Sem Ele eu não posso viver, sem Sua graça eu não posso vencer. Jesus venceu, eu também vencerei. Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz, e agora está a preparar um palácio pra nos buscar, para irmos morar em nosso novo lar. Jesus venceu, eu também vencerei. Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz, e agora está